sobre a cura. Como se processa a cura? Como acontece a cura? A cura começa sempre dentro do nosso coração. Não acontece na dúvida, acontece na fé. E eu quero-vos apesar de nós vamos ler, eu quero que vocês, mas podemos abrir, entretanto, Marcos 4, 26. Marcos 4, 26. Antes de nós lermos, eu quero que você entenda que tudo na Terra se processa da mesma forma. E por causa disso, Deus também faz o seu procedimento no céu da mesma forma. Ou antes. Porque acontece assim no céu, também acontece assim na Terra. Portanto, na agricultura, quando você semeia uma semente, você semeia a semente, rega a semente, e durante uns tempos não acontece nada. Você não vê nada. Inclusive, eu penso, eu vou falar uma coisa que ouvi, eu não tenho a certeza, eu não li sobre isso, não li sobre o assunto, mas eu penso que o bambu, que é uma espécie de canas que acontece, é semeado e penso que fica muitos anos debaixo de terra, sem aparecer, sem dar sinal. Parece que não vai nascer nada. Mas ao final de um certo tempo, num determinado tempo, aquilo que nós semeamos vai começar a brotar. Vai começar a crescer. Até que se torna aquela planta que nós semeamos, que vai dar muitos frutos. Nós semeamos um fruto e vai dar muitos frutos. Agora, assim se baseia todo o reino de Deus. Assim se baseia tudo na terra. Você semeia boas atitudes para os outros, você vai colher boas atitudes. Mas às vezes não, eu semeio boas atitudes e a primeira resposta não é. Não é. Mas vai ser. Porque tudo o que o homem semear, isso vai colher. E eu quero-vos mostrar aqui, em Marcos 4, 26, e dizia: o reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. O reino de Deus se baseia nisto. E assim se baseia também a cura. Nós ficamos com uma ideia de cura divina algo errada. A cura começa primeiro dentro de nós. Você diz, começa dentro de si, começa na fé dentro de nós. Ao lermos a Bíblia, ficamos com a ideia, porque estamos a ler um texto, ficamos com a ideia que tudo acontece rápido. Mas nem tudo acontece rápido. Veja aqui, no versículo 27, depois de ter lançado a semente à terra, no versículo 27 diz: e dormisse, e levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescendo, não sabendo ele como. Mas havia um tempo de crescimento. E é neste tempo de crescimento que vai depender a ceifa, que vai depender a planta crescer saudável para poder haver espiga. Parece que estou a falar de agricultura, mas eu quero que você entenda as coisas como se processam. Eu quando tenho orado por pessoas principalmente que não são cristãs, quando eu oro por ela, a primeira pergunta que eu faço é se a pessoa acredita em Deus.
algumas pessoas ficam assim a olhar para mim e depois dizem que sim. Pelo menos as que eu tenho orado têm dito que sim. Acreditam em Deus, mas ficam assim na dúvida porque aquela pergunta. E depois de eu orar por elas e elas se sentirem curadas, elas ficam a olhar para mim. Mas entenda uma coisa. É Deus que tudo faz. E quando eu fiz a pergunta, é para virar a atenção delas para Deus e não para mim. Que eu nada sou. Entenda que Deus é que faz tudo em todos. Ele é que faz tudo em todos. Mas para aquele que é cristão, às vezes o conhecimento torna-se impedimento. A palavra realmente diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas muitas das vezes, por causa de tantos ensinamentos errados, as pessoas são levadas a acreditar numa determinada coisa em vez de lerem. As pessoas têm que ler a Bíblia. Não é só ouvir os outros falarem, é ler a Bíblia. Porque ao ler, aí estão ensinamentos corretos. Não estou a dizer que as pessoas que estão a falar não estão a dar ensinamentos corretos. Mas algumas coisas que eu aprendi, depois de eu começar a ler realmente a Bíblia, eu entendi que algumas coisas que me ensinaram, que eu ouvi, estão erradas. E eu quero que você entenda que a palavra de Deus é que é a verdade. Não há mais nada que a verdade na palavra de Deus. E então, sendo assim, você tem que agarrar e depender da palavra de Deus. Ele teve que fazer uma coisa, este homem. Este homem era um agricultor, ele teve que preparar a terra. Fazendo o quê? Lavrando a terra. Tirando uns impedimentos da terra. Exatamente aquilo que nós temos que fazer nas nossas vidas. Nós temos que retirar toda a dúvida da nossa mente. Toda a dúvida que não vai ser possível, não vai dar, não vai poder, Deus não vai fazer em mim, não é possível. Nós temos que tirar toda a dúvida. Nós temos que entender que Deus nos ama. Ponto. Isto é um ponto assente. Deus nos ama. E porque nos ama, é Ele que nos perdoa. Portanto, se nós virmos realmente que alguma coisa errada fizermos, temos que nos dirigir a Deus, pedir perdão a Deus pelo que fizemos e Deus nos perdoa. E Ele diz e garante que nos perdoa se nós dirigimos a Ele e pedimos perdão. Então, depois de sermos perdoados, acabou. Deus perdoou e acabou. De outra forma, também temos que entender que é da vontade de Deus nos dar, nos abençoar, nos curar, nos libertar. Cristo se manifestou para destruir todas as obras do diabo. Então, se é vontade de Deus que isso aconteça, por que é que nós não estamos curados? Por que é que não estamos a receber a cura? Por que é que não está a acontecer em nós a libertação completa? Vamos fazer uma autoanálise. Vamos rebuscar a terra que nós somos e buscar o que é que está a impedir que isso possa acontecer. Às vezes é o nosso conhecimento das coisas. Eu lembro-me que quando eu aceitei Jesus, eu tive que tomar uma decisão. Eu tinha a minha mente cheia de lógica por causa dos computadores. Eu tive que agarrar e durante uns tempos parar com lógica de programação que eu conhecia e de computadores para poder assimilar tudo que Deus me estava a mostrar. Porque a lógica do mundo se tornava para mim impedimento de eu receber as coisas de Deus. Eu tive que tomar uma decisão. Eu acredito, para um médico, o conhecimento que ele tem, eu não estou a dizer que se torna um impedimento, mas ele tem que tomar uma decisão. Tem que agarrar e fazer como Paulo. Paulo foi criado com judeus. Ele era um judeu, um sacerdote judeu, e ele teve que agarrar
e pôr de parte os ensinamentos todos que recebeu para receber aquilo que Jesus lhe estava a dar. Da mesma forma, o médico tem que pôr à parte, embora tenha o conhecimento, ele tem que pôr à parte e receber aquilo que Deus lhe está a mostrar. Para o médico, cura só pode acontecer através de medicamentos, só pode acontecer através de um determinado procedimento, uma operação ou qualquer outra coisa. É assim que ele conhece a cura. E é assim que está habituado a lidar com a cura. Mas com Deus não é assim. Eu vi pessoas serem curadas de coisas que elas próprias não sabiam que era. Eu tive uma vez uma rapariga, já contei aqui, que tinha uma dor, sempre teve essa dor, estava sempre com dor. Eu tinha desconhecimento disso, até ela dizer. Sempre com dor. E tinha-lhe dito que era da coluna. Eu orar por ela, Deus me mostrou que não era da coluna, que era a anca. Havia um problema qualquer entre a coluna e a anca. Havia um problema qualquer. E Deus a curou. Não houve procedimento nenhum, não houve forçar para aqui ou para ali, não houve nada. O único toque que houve foi nas mãos da pessoa. E Deus curou. Então, se assim acontece, então eu admiro. Talvez se eu não tivesse aceito, se eu tivesse aceito Jesus mais cedo, se calhar tudo na minha vida, penso eu, isto sou eu, penso, não aconteceu assim porque não era vontade de Deus, não é? E nós temos que pôr aqui. Mas eu já tenho pensado, se eu tivesse crescido no meio do Evangelho, crescido desde miúdo no meio do Evangelho, se calhar a minha vontade seria ser médico. Porque eu fico apaixonado a ouvir os médicos falar. O conhecimento que eles têm, o que eles transmitem. Eu conheci há pouco tempo um médico a nível de coluna e eu achei impressionante o que ele explicou, como explicou, o conhecimento que ele tem em relação ao assunto. Ele também é um neurocirurgião e eu achei impressionante ele como falava tudo aquilo e eu fiquei apaixonado realmente pela forma, pelo conhecimento. Mas eu já tenho conhecimento de como Deus opera e como as coisas de Deus acontecem. E aquilo que muitas das vezes tem de ser corrigido através de uma operação, Deus pode fazer sem a operação. É uma operação feita por Deus. E eu quero que você entenda, para que isso possa acontecer na vida de cada pessoa, há coisas que as pessoas têm que começar a fazer. Eu sei que não é fácil, muitas das vezes, termos anos e anos e anos de experiência e mudar esses anos de experiência que temos para uma atitude completamente diferente. Uma atitude de fé. Será que nós acreditamos em Deus? Glória a Deus que grande parte do povo português, pelo menos em Portugal, acredita em Deus. Mas isso não é só o suficiente para você ser curado. Eu quero vos levar. Vamos abrir em Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Novo Testamento, Hebreus 11:6. Aqui vamos ver o que é que Deus diz sobre fé. E Ele próprio aqui diz que é preciso duas coisas para que a fé possa acontecer. E para nós, às vezes que somos cristãos, às vezes fazemos da fé uma coisa muito complicada, é preciso um esforço tremendo, e às vezes fé é a coisa mais simples. É nós podemos acreditar em alguém, confiar em alguém. E esse alguém para nós é Deus. Veja o que está aqui escrito. Hebreus 11,
6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, agora veja, aquele que se aproxima de Deus, faça duas coisas. Creia que ele existe, glória a Deus, a grande parte das pessoas creem que Deus existe, glória a Deus, mas depois falta outra coisa. E que é galardoador dos que o buscam, é recompensador, é aquele que dá àquele que o está a buscar. Grande parte das pessoas acredita a primeira parte, mas na segunda parte põe dúvida. E por isso é que não recebe. Na sexta-feira, eu falei uma mensagem que dizia realmente o quê? O que é que dizia a mensagem? O título é difícil ao Senhor? É uma pergunta. É difícil ao Senhor? Haverá alguma coisa difícil ao Senhor? Eu estava a tentar-vos mostrar que nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Se você ler, você vai ver milagres após milagres, quer no Velho Testamento, no Novo Testamento, e você vai ver algo extraordinário sempre a acontecer. Mas o homem tinha que estar de acordo com Deus. Havia situações, por exemplo, na altura de quando foi de Moisés, Arão acreditavam em Deus e o resto do povo, grande parte do povo, não acreditava. Punha dúvidas. Mas por causa daqueles dois homens, e principalmente por causa de Moisés, Deus fez os milagres atrás de milagres atrás de milagres. E não parou de fazer. Porque um homem, o mesmo vai acontecer na sua vida. Será que você tem que ir a este lugar, àquele lugar? Não. Não. Você tem que ir a Deus. Você tem que ir a Deus e confiar em Deus. Confiar que Ele o ama. Que Ele quer você curado. E se quer você curado, o que é que falta para o processo de cura? A mudança dentro de cada um de nós. E essa mudança só vai acontecer se nós buscarmos essa mudança. Senão não vai acontecer. Eu quero que entenda que as pessoas tentam muitas das vezes atribuir culpas. Culpa a esta pessoa, àquela pessoa, e depois quando a pessoa começa a ter mais algum desenvolvimento a nível cristão, começa-se a culpar a si própria. Agora está na hora de você não culpar os outros, culpar a si próprio, mas dar glórias a Deus pela sua cura. Mas eu não estou curada. Aí é que você está enganado. Eu quero-vos mostrar o que é que aconteceu com 10 leprosos. Vamos abrir a passagem bíblica de Lucas 17:12. Lucas 17:12. Também tudo no Novo Testamento, Lucas 17:12. Eu não sei se têm conhecimento do que é lepra, mas eu vou-vos explicar o que é lepra. O conhecimento que eu tenho de lepra. Não é muito avançado, mas é um pouco. A lepra é uma espécie da carne que entra em putrefação. Assim que os leprosos às vezes caíam, os dedos caíam, partiam-se por completo, a carne começa a apodrecer. Isso é que é lepra. É algo, as pessoas ficam desfiguradas, cheiram mal, é contagioso, não se pode estar ao pé delas. E veja o que é que acontece aqui. Lucas 17:12. Não se esqueçam que estamos a falar de há 2000 anos atrás. O que acontecia a nível de medicina acontecia, mas era muito pouco, nada desenvolvido como hoje em dia.
E aqui não havia antibióticos, não havia nada disso. Mas aqui nós temos algo que Deus opera. Eu quero-vos mostrar como é que Deus operou, como é que Jesus operou. Estando em Lucas 17:12, disse eu, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Eles próprios, aquilo que era leproso, não se juntava às pessoas de propósito, por causa de não ser próprio apedrejados pelas pessoas, mas também para não contaminar as pessoas. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles estavam a pedir por ajuda a Jesus. 14. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E acontecendo que indo eles, ficaram limpos. Eu quero-vos vocês entendam porque é que Jesus disse para ir mostrar aos sacerdotes. Segundo a lei de Moisés, só o sacerdote, analisando o corpo do homem ou da mulher, poderia dizer se estavam limpos da lepra ou não. Ele é que tinha autoridade sobre a terra de dizer se a pessoa estava limpa ou não estava limpa, se a pessoa estava curada ou não estava curada. Entende? Por isso é que Jesus diz: ide-vos mostrar ao sacerdote. Vamos entender uma coisa. Eles estavam leprosos. Quando Jesus diz: ide-vos mostrar aos sacerdotes, eles viraram e foram. Entenda uma coisa. Quando eles viraram e foram, eles acreditaram nas palavras. Eles andaram pela fé, não duvidando. Porque eles poderiam pensar assim: mas o que é que eu vou fazer ao sacerdote se eu ainda não estou curado? Eles não puseram a dúvida. Mas eles podiam ter pensado. Mas pensassem. Ou se viesse isso aos pensamentos deles, e se eles não fossem, eles não seriam curados. Entende? A diferença entre ser curado e não ser curado é qual é a nossa reação perante uma oração que é feita connosco, qual é a nossa reação perante aquilo que nós recebemos. Eu quero dar um exemplo. Uma vez eu agarrei, e por causa do problema que eu tive de costas, eu depois, como orei na igreja e orei e fiquei, a dor desapareceu. Mas depois, passados uns tempos, de vez em quando voltava. Quando voltava, eu dizia sempre que estava curado. Eu dizia sempre que estava curado. Mas havia alturas quando não me custava a mexer, que doía mexer. Mas eu continuava a dizer que estava curado. E mexia, e fazia tudo, e forçava, e quando forçava a dor vinha e eram dores fortes, mas eu continuava a dizer que estava curado. E porque no reino de Deus, quem é mais teimoso é que vence. O que é que aconteceu? A dor parou. E eu fui curado. Por causa da minha teimosia, por causa da minha teimosia de acreditar na palavra de Deus e em Deus. Você entende? Não é por causa da minha teimosia de querer fazer uma coisa. Não, da minha teimosia de acreditar em Deus. De confiar naquilo que Ele diz. Estes 10 leprosos acreditaram na palavra de Jesus. E eles não puseram em causa. Eles imediatamente foram. Mas eles podiam ter pensado: mas o que é que nós vamos fazer? Então, mas estamos leprosos, chegamos lá ao sacerdote, o que é que o sacerdote vai dizer? Então, mas vocês continuam leprosos, o que é que vêm aqui fazer? É uma loucura, e não sei o quê. Eles podiam ter pensado um monte de coisas, mas eles não pensaram em nada. Eles acreditaram na palavra de Deus e foram. E porque obedeceram, porque foram, eram curados. Você entende?
Você pode dizer, mas muitas das vezes eu sou assaltado com dúvidas. Mas você entenda uma coisa, não é só você, são todos. Agora, o que é maior em si? As dúvidas que você tem ou a fé? Um determinado índio dizia que dentro de cada pessoa havia um lobo mau e um lobo bom. E que um deles havia de vencer o outro. O índio mais pequeno perguntou, está bem, então, mas quem é que vai vencer dentro de mim? E o índio mais velho explicou e disse assim, aquele que o alimentares mais. Se alimentares mais o lobo mau dentro de ti, tu vais ficar, o lobo mau vai ter mais forças dentro de ti. Se alimentares o lobo bom dentro de ti, tu vais ter um lobo bom atuando dentro de ti. O que é que eu estou a dizer com isto? O que é que você está a alimentar mais? A dúvida ou a fé? Se você alimenta as suas dúvidas, pensando sobre as suas dúvidas, pensando sobre as suas dores, pensando sobre o impedimento que existe, pensando que tem a ver com isto, com aquilo, ouça, e o relatório, você vai daqui até ao chão, é imensamente grande, de justificações para todas as suas dúvidas. Ou você vai agarrar e alimentar a sua fé, confiando em Deus, dizendo, Pai, eu não vou pôr os olhos no que me está a acontecer, eu não vou pôr os olhos nas dores, eu não vou pôr os olhos nos sintomas, eu vou pôr os olhos na tua palavra. E a tua palavra diz que Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, e pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, eu fui curado. Uma das formas de que você poder alimentar mais depressa toda a sua fé é você falar o versículo bíblico vezes sem conta. Falar. Cada vez que você sente dor, você fala o versículo. Cada vez que você sente coisa, fala. Sabe porquê? A sua mente não vai dar tempo para falar a dúvida, você está a falar a fé. Estes 10 leprosos foram. Eles obedeceram de imediato ao que é que Jesus disse. Veja o que é que está aqui. Vou voltar a ler desde o princípio para você ler, para você entender. Versículo 12, Lucas 17, 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhes ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide mostrar-vos ao sacerdote. E aconteceu, indo eles, ficaram limpos. Ficaram curados. Ficaram limpos. A lepra faz com que comece a aparecer altos na carne. É algo muito mal de se ver. E eles ficaram limpos. Você entende? Eles obedeceram à voz. Você está a obedecer à voz de Jesus. Quando Jesus disse, Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Você está a acreditar no que Jesus disse, ou está a acreditar em tudo o que lhe está a acontecer? Isto não se baseia só para a cura, baseia-se tudo na vida. Mas agora, hoje, estamos a falar de a cura. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai ter que haver uma luta interna na sua mente e na sua vida muito grande. Eu ainda há pouco tempo tive o exemplo disso. Eu orei por uma coisa, um objeto em minha casa, e nesse objeto não aconteceu nada.
Depois eu preguei a mensagem de sexta-feira. E eu, enquanto estava a pregar a mensagem, e quando foi na hora da oferta, eu confiei em Deus. E Deus, no dia a seguir, me abençoou. Tudo se baseia na nossa fé e na nossa confiança em Deus. Ouça, mas como é que Deus vai fazer? Como é que Ele vai agarrar? Eu não sei como é que Ele limpa a lepra. Sei que Ele limpa. Eu não sei como é que Ele faz a cura aqui ou ali ou assim, numa pessoa, naquela pessoa. Eu não sei. Mas sei que Ele faz. Eu já vi acontecer. E você tem que entender que é Deus que faz todas. Às vezes operações que são precisas, demoradas, abrir a pessoa, tirar pedras daqui e dali, tirar, sei lá, arranjar dentro da pessoa qualquer coisa, coisas demoradas, Deus faz em segundos. Porque Ele é Deus. Deus, inclusive, disse-me que o corpo se restaura sozinho. E se você falar com o médico vai lhe dizer que realmente é o corpo que se restaura. Muitas vezes os medicamentos são usados para levar o corpo a restaurar-se. Entende? Você sabe que as nossas células do nosso corpo estão sempre a ser renovadas. Agora, se pararem de ser renovadas, se pararem de operar, o nosso corpo começa a ficar doente. Mas à medida que as células vão fazendo, é impressionante o nosso sangue. O nosso sangue tem propriedades, inclusive os glóbulos brancos, eu não sei qual é, se são os glóbulos brancos, se são os glóbulos vermelhos, têm capacidades de poder até destruir coisas que estão mal no corpo. Estão mal no sangue. Porque o sangue corre no nosso corpo não só para alimentar toda a parte do nosso corpo, mas também para restaurando, passando o corpo, passando em todas as partes do corpo, eles vão tirando o que não presta e colocando sangue novo, restaurado, que é bombeado pelo nosso coração. Você entende? Não é por acaso está lá escrito em Salmo 103 que a nossa mocidade se renova como a da águia. A águia, todos os anos, a plumagem dela é renovada. Para quê? Para que possa continuar a voar. Para que ela, ao voar, consiga planar. Ela precisa dessa renovação e nós também precisamos dessa renovação que aconteça no nosso corpo. Sempre, não é todos os anos, é todos os dias. Mas nós podemos forçar essa renovação através das palavras que falamos. Você tem que aprender que você não pode falar negativo sobre as coisas da sua vida. Não pode falar negativo sobre os objetos de sua casa. Não pode falar negativo sobre algo que está a acontecer na sua vida. Mas também, entenda bem uma coisa, e isto é muito importante. Eu conheci e tenho conhecido cristãos que agarram e deixam de falar negativo. E depois sentem uma dor. E o que fazem é calarem-se. Está errado isso. Você não pode fazer isso. Você está certo em não falar a dor. Está muito certo. Mas você tem que falar contra a dor. Você tem que dizer à dor o que você acredita, o que você crê. Porque muitas vezes, às vezes, vem uma dor e não diz nada, não fala nada, não. Não. Você tem que falar contra a dor. Você tem que dizer à dor quão grande é o seu Deus. Você tem que dizer: Jesus me libertou de toda a enfermidade em nome de Jesus. Você tem que dizer que maior é Deus que está em si do que aquilo que do mundo está a tentar entrar em si. Você não pode deixar
que as coisas aconteçam à sua volta e você não faça nada. Não, está errado. Você tem que fazer algo. Então, a cura é um processo. Não é algo que acontece assim. A cura é um processo que é feito dentro de nós. Realmente, eu tenho às vezes falado sobre o micro-ondas, mas realmente o micro-ondas nós não metemos lá qualquer coisa em 30 segundos, um minuto máximo, aquece qualquer comida. Mas você, mesmo no micro-ondas, mete lá alguma coisa que está congelada para descongelar, já leva bastante tempo. Já não leva os tais 30 segundos. O que é que eu quero dizer com isso? Quero que você entenda que tudo é um processo. Cura é um processo. Mas um processo que não começa de fora, mas dentro. Eu quero vos levar a uma parábola do semeador. Mateus 13, 18. Mateus 13, 18. É tudo no Novo Testamento. Eu quero que você entenda, esta palavra é um pouco extensa. Jesus primeiro dá a parábola sem dar a solução da parábola e depois aos discípulos dá a solução da parábola e eu quero-vos dar já a solução, porque nós somos discípulos de Jesus. Então eu quero-vos dar já a solução de toda a parábola para que você entenda como é que se processa tudo, como é que a palavra funciona dentro de nós. Porque existe um funcionamento da palavra. Vamos ver aqui. Mateus 13, 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, a palavra de Deus, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, e este é o que foi semeado ao pé do caminho. Alguém está na igreja, ou ouvir, e não está a entender. E a reação da pessoa é pôr para o lado. É aquelas sementes que caem ao pé do caminho. E agora vejam. Porém, o que foi semeado entre pedregais, entre pedras, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Glória a Deus, que é assim que Deus diz, até eu estou curado em nome de Jesus. Mas veja, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Coisas não acontecem no tempo útil que ele pensa que é o tempo útil e então desiste. Não, isto não funciona. Eu ouço às vezes muitos cristãos dizer, não, isto comigo não funciona. Não funciona porque você não foi até ao fim. Há coisas que têm acontecido. Eu ainda ontem à noite eu falava com a minha esposa e eu estava a dizer, agora eu entendo parte das coisas da minha vida. Eu agora entendo a parte que Deus me pôs em espera. Eu entendo o porquê. Mas até há uns tempos atrás eu não entendia porquê, não percebia porquê, não contestava, porque Deus é Deus. Quem sou eu para estar a contestar? Que eu que sou barro vou dizer ao oleiro porque é que me estás a fazer assim? É lógica alguma. Mas eu entendo porquê. Há um tempo. Há um tempo de preparação. Há um tempo para que Deus possa fazer as coisas em nós, mudar-nos em nós. Criar uma fé e uma segurança que antes não tínhamos.
Antes orávamos pelas coisas e as coisas não aconteciam em tempo útil, as coisas não aconteciam, nós ficámos tristes e isto não acontece. Deus não me ouviu. Deus não quer isto para a minha vida. E vou voltar, versículo 20. Porém, o que foi semeado entre pedregais, entre pedras, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegando à angústia e a perseguição por causa da palavra, porque a angústia e a perseguição por causa da palavra vai vir a dúvida, vai vir a pressão, vai vir aquilo, e nós temos que fazer alguma coisa. Se não fizermos alguma coisa, a palavra que foi semeada no nosso coração, a palavra que nós acreditamos, vai desaparecer, perder-se. O que foi semeado, e depois o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Muitas das vezes, nós recebemos a palavra de Deus, acreditamos na cura, declaramos e começamos a declarar, mas depois aparecem pessoas amigas nossas a perguntar: então como é que você está? E em vez de nós dizermos que estamos bem, eu não vou mentir a esta pessoa, não, isto não está melhor e tal, e não sei o quê. Você perdeu tudo. Perdeu tudo por aquilo que você orou, perdeu tudo por aquilo que você confiou, você deitou tudo por terra. Mas a pessoa e tal. Outra das vezes, estamos a ouvir pessoas que só trazem desgraça. E isso é mau para nós. Ouça, eu lembro-me, já esse meu colega, infelizmente, já morreu, e eu lembro-me ao princípio de eu ser guarda noturno, eu ia ter com ele, juntávamos às vezes, e ele só me falava de desgraças, eu saía do pé dele de rastros. Até que chegou uma altura que eu parei de ir ter com ele. Eu não posso parar de continuar com isto. Ele só me falava de desgraças, e aconteceu aquilo, e aconteceu aquilo outro, e isto está mal, e na minha vida não está a funcionar, e não está a dar. Eu saía lá de rastros. Não pode ser. Você tem que parar com isso. É a sua vida que está em causa. Então e as outras pessoas? Imagine-se dentro de um barco pequeno, um bote, e você está em cima do bote e está a tentar puxar a pessoa para cima, e a pessoa é muito pesada, e quando você puxa a pessoa, o barco quase que vira, e você não está a conseguir, porque o barco não tem estabilidade suficiente, o barco da sua vida não tem estabilidade suficiente para você conseguir que a outra pessoa suba. Então o que acontece é que você é arrastado para dentro d'água para tentar salvar a outra pessoa. Mas não devo ajudar a outra? Deve, mas na medida que você pode. Se você não consegue, então vai-se perder a sua vida e a vida da outra pessoa. Então o que fazer? Se você quer uma solução para a sua vida, peça ajuda a Deus. Porque Ele na minha vida resolveu um monte de coisas sozinho, sem eu ter que fazer nada, nem dizer nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora veja aquele onde a palavra cai e a palavra cai numa boa terra. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve, compreende a palavra de Deus, dá fruto e produz a 100, outra 60 e outra 30. Multiplica. A bênção vem. Porque ouve e compreende aquilo que lhe está a dar. E depois dá fruto essa palavra. Quer dizer que você recebeu a palavra de Deus, começou a praticá-la na sua vida, a pôr em prática na sua vida, e ela criou em si raízes de tal forma que não há hipótese.
Eu fui dar uma reunião uma vez, já foi mais que uma vez, mas a Beja fui dar uma reunião. Nós, antes de darmos a reunião, aquilo foi à tarde, nós fomos almoçar. E quando saímos de almoçar, eu não sei o que é que aconteceu, eu devo ter metido o pé mal ou qualquer coisa, e bem, veio uma dor. Eu cada vez que metia o pé no chão doía. Mas eu continuei a andar normalmente, ou na tentativa de andar normalmente. E à medida que punha o pé no chão, eu dizia, pá, eu até agradeço, não é? Eu já estou curado, em nome de Jesus. Jesus foi à cruz, levou toda a minha enfermidade, as minhas dores, e eu já estou curado, em nome de Jesus. E eu continuei a orar, a andar. Continuei a fazer. E começámos e tínhamos tudo preparado, e começámos a reunião, e eu ainda doía, eu subia aos degraus, doía. Mas porque eu insisti, porque eu não declarei e comecei a cochear e comecei a dizer e não vai dar, e porque não pus em dúvida, mas acreditei na palavra de Deus que ia funcionar na minha vida, pouco depois da reunião começar eu já não tinha dor no pé. E a dor desapareceu por completo. Quando nós deixamos a palavra de Deus enraizar-se dentro de nós e continuamos a alimentá-la, alimentar o nosso coração com a palavra de Deus, o que é que acontece? Ela se torna um escudo para nós. E quando um problema vem, uma dor vem, uma circunstância vem, nós dizemos não, não é possível, porque Jesus morreu por mim na cruz para que eu fosse curado. A palavra se torna a nossa segurança, a nossa certeza que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Ou perante Deus, ninguém pode impedir. Haverá alguma coisa difícil? Você entende? Você diz assim, mas isso, poxa, mas isso é fé. E isso não é algo que vem assim de repente. É algo que é construído. Que você próprio constrói. E não a minha fé vai funcionar na vida de outra pessoa se a outra pessoa deixar. Mas a continuação da cura dessa pessoa, ela vai ter que crescer na fé para que a cura possa continuar na sua vida. Porque sendo curada, a pessoa não fica curada para sempre. Entenda isto. A pessoa fica curada naquela altura, mas você tem que continuar a perseverar na fé que está e vai continuar curado, em nome de Jesus. É assim como se fosse um medicamento que você vai ter que tomar toda a vida. Porque você vai se precisar. É muito simples. Você agarra num carro. Os carros que nós temos agora já há carros elétricos. Mas mesmo o carro elétrico não anda sempre sozinho. Você tem que o carregar. O carro de gasolina, você tem que meter gasolina. O carro de gasóleo, você tem que meter gasóleo. Mas parar de meter gasóleo, o que é que acontece? Ou parar de meter gasolina ou parar de carregar o carro vai chegar a uma certa altura e acabou, não anda mais. Porque você parou de fazer o que devia fazer, que era meter combustível lá dentro. Que era carregar o carro. Tem lógica? Tem muita lógica. E você tem que fazer o mesmo na sua vida. Você tem que estar sempre a carregar. Você tem que estar sempre encharcado da palavra de Deus. Estar sempre a ouvir passagens bíblicas. Você tem que estar a ler. Você tem que estar sempre a ouvir o que Deus está falando para si. O que Deus lhe está mostrando. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ouça, maior é aquele que é o nosso Pai do que o mundo inteiro ao nosso redor. Claro que vai haver alturas em que a dúvida pode ser muito grande, mas se você continuar a batalhar e buscar a Deus e confiar em Deus e lhe pedir ajuda, ouça, Ele ajuda, Ele conhece o ponto é que está a nossa fé. Ele não nos deixa tentar acima do que podemos. Isto quer dizer que Ele sabe como é que nós estamos com Ele. Às vezes a nossa fé é muito pequenina, mas é o suficiente para que Deus possa operar em nós.
É isso mesmo, é o suficiente. Porque essa fé faz desplotar tudo. Deus vê o esforço que nós estamos a fazer para poder estar com Ele, para confiar nele. E Ele aproxima-se de nós. Por isso, eu lembro-me ao princípio de eu ser cristão que as coisas, eu às vezes pedia as coisas e a minha segurança não era muita. Mas eu recebia. Porque Deus sabia que eu estava a fazer com honestidade. Claro que eu não pedi coisas muito grandes, mas as coisas que eu pedia, as soluções que eu precisava, Deus foi dando. Eu, por exemplo, na altura, eu queria ter uma esposa. Mas eu não recebi logo. E a minha pergunta é, eu estava preparado para ter uma esposa? Já não estava. Porque depois de eu ter a minha esposa, de eu começar a namorar, que atualmente é a minha esposa, aconteceram coisas. Se eu não tivesse uma capacidade diferente da que tinha antes, eu não tinha ultrapassado. E eu ultrapassei com grande facilidade. Entende? Deus sabe a que ponto é que nós estamos. Você diz, mas eu tenho uma fé muito pequenina. Não faz mal, é o suficiente. Mas busque. Eu, ao princípio de ser cristão, Deus disse-me que havia certas pessoas que eu não me devia dar. E o que é que eu fiz? Afastei-me completamente delas. Então, o que é mais importante para mim? Deus ou as pessoas? Deus. Por favor, tome sempre o partido de Deus. Houve uma determinada altura que eu tinha que me afastar de certas pessoas e eu comecei-me a afastar. Depois de um certo tempo, essas pessoas já fugiam de mim. Já não eu precisava de fugir delas. Entende? O que é mais importante na sua vida? Deus ou tudo o resto? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Quando você põe outras coisas à frente de Deus, você está a dizer, Deus, tu não tens o primeiro lugar na minha vida. Deus, tu não és tão importante assim. E você fazendo assim, você está-se a prejudicar a si próprio. Então, mas e como é que eu faço? Não sei. Então, se você não sabe, pois é que você tem que buscar a Deus e Ele vai lhe mostrar o que deve fazer. Na nossa vida, toda a nossa vida, cristã ou não cristã, nós andamos sempre por tentativa e erro. O que eu quero dizer é que grande parte das vezes erramos até que chegamos a uma altura e começamos a acertar e a perceber como é que funciona. É sempre assim. Se você vir um bebê andar, ou antes que está a começar a andar, você vai ver que ele vai andar assim. Anda, mas anda assim. A minha mãe até costuma dizer que mete-lhe um cestinho na mão ou qualquer coisa, faz com que o bebê parece que tenha mais segurança porque está agarrado a alguma coisa. Não está agarrado a nada, porque aquilo vai fazê-lo cair na mesma, não é? Mas porque tem aquela segurança, pensa que já pode andar melhor. E depois cai. Alguns bebés caem e depois levam mais tempo a voltar a andar. Outros caem e porque os pais disseram, então o que é isto? Levanta-te. Ele levanta-se e continua a tentar andar. Porque é uma coisa normal cair. Nós é que pensamos que não é normal cair. É normal cair. Agora, o que é que fazemos depois de cair é que faz toda a diferença. Caímos.
Nós levantamos e continuamos. Houve coisas erradas que fizemos. Sim, houve. E agora? Pai, perdão, Pai, ajuda-me. E continuamos em frente. Esta é a diferença. O mundo lá fora também faz isso. Mas nós, cristãos, muito mais temos que fazer isso. Nós fomos chamados para andar com um Deus grande. Mas às vezes não o fazemos tão grande assim. E por isso somos nós prejudicados. Toda a nossa vida é prejudicada por causa de não dar a grandeza de Deus a Deus. Para alguma coisa difícil ao Senhor. Será que Ele não pode curar? Pode. Mas vai depender da sua reação, exatamente como aos 10 leprosos. O que é que você faz quando é dita a palavra da fé? Vai. Vai. Vai-te apresentar aos sacerdotes. Você vai. Não, você está curado. Então ande. Você anda? Ou pensa mais na dor, no problema, naquilo que vai acontecer? Eu contei sobre um problema que eu tive no braço. Você entenda que Deus quer ver até que ponto é que nós confiamos nele. E a palavra de Deus também, se está a funcionar ou não na nossa vida. E eu lembro-me que cada vez que eu queria pendurar qualquer coisa, eu doía muito. Mas mesmo doía muito. Mas eu continuava e dizia, eu estou curado em nome de Jesus. Eu estou curado em nome de Jesus. Eu estou curado em nome de Jesus. E glória a Deus que agora estou curado em nome de Jesus. A palavra de Deus tem poder em nós. Se nós a usarmos. Se continuarmos à espera do milagre da parte de Deus, ele pode ou não acontecer dependendo daquilo que nós fazemos depois de termos orado. Pai, eu preciso de ser curado no meu corpo, em nome de Jesus. Eu recebo a tua cura. Amém. Glória a Deus. E depois você vai continuar-se a queixar a toda a gente que encontra? Toda a gente que pergunta, você diz, não, eu estou bem, eu já estou bem. Ou você diz, não, você sabe lá, hoje, porque, hoje tu nem sabes. Eu nem quero falar. O que é que você quer? Eu estou-lhe a dar o caminho. Ou você acredita no que eu falei e segue o caminho, ou você pode ficar a perder. Você deve ir a uma reunião de igreja, se você puder, vá. Mas eu devo ir a um pastor para orar por mim. Vá. Se o pastor tiver fé, vá. Você será curado, em nome de Jesus. Agora, depois de orarem por si, creia. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, creia. Não duvide. Não ponha em dúvida tudo o que está a acontecer. Não ponha em dúvida isto, aquilo, aquilo outro. Mas agora não aconteceu assim, não aconteceu assado. Esqueça tudo isso. Ande pela fé. Ande pela confiança em Deus. Confie nele. Ele tudo fará. Pare de ouvir pessoas que o mandam para baixo. Você precisa de alegria. Precisa de confiança. Precisa de ser fortificado. Não de pessoas que o mandem para baixo. Eu vou-lhe contar uma coisa. Algumas pessoas pensam, por muito falarem, que aliviam. Isto quer dizer que a pessoa está a passar por uma certa circunstância, então fala tudo o que não presta. Fala. A pessoa pensa, fica aliviada. E as outras pessoas que estão a ouvir pensam que estão a ajudar essa pessoa a aliviar. Mas é errado.
completamente errado. Completamente errado. O que você está a fazer está a contribuir para que essa pessoa fique pior ainda. Porque essa pessoa está a falar coisas mal da sua vida, da vida dela própria, e vai continuar, porque tudo que o homem semear, isso vai colher. E a pessoa cada vez vai, porque fala, cada vez fala pior, cada vez está pior, cada vez vai ficando pior, porque não para de falar mal. E a outra pessoa pensa que está a ajudar, mas só está a prejudicar a outra pessoa. Há coisas que aconteceram no meu trabalho que eu nunca contei a ninguém. Ninguém sabe. Houve coisas que eu não gostei, que eu não disse. E o que é que eu agarrava e dizia? Eu não falava. Nunca ninguém soube. O que é que eu dizia? Glória a Deus, Pai, que tu és por mim, ninguém pode ser contra mim. O que tenta levantar contra mim vai cair tudo por terra. Tanto assim que as últimas vezes eu nem falei nada. Nada. Diziam, você tem que fazer assim, assado assim. Tudo bem. Eu não dizia nada. O que quiserem. Claro que cá fora eles não diziam o que quiserem. É o que eu quero. E o que é que aconteceu? O que eu quis. Enquanto todos ficavam admirados, mas não aconteceu assim, não aconteceu assado. Não. A resposta que lhes davam era mesmo o que eu tinha dito. Eu não recebi ordens para tal. Não posso mudar de lado sem receber ordens. Pois, diziam depois todos eles. Aquilo funciona como na tropa. Eu tenho que receber ordens para mudar de um sítio para o outro. Eu tenho que receber um papel para dar ordem. E eu nunca recebi esse papel. Entende? Chega uma altura na nossa vida, nós já não andamos ao sabor da maré. A maré que se tem que nos curvar a nós. As circunstâncias é que se têm que mudar a nosso favor. Sejam elas quais forem. Em que nós temos que falar ao vento para se quietar. Temos que falar ao mar para ficar quieto, como Jesus fez. Circunstâncias já não dependem de como estão as coisas, mas as circunstâncias vão depender daquilo que você fala. Porque tudo que o homem semear, isso vai colher. Tudo. Entende? Glória a Deus por o discernimento que Deus nos tem dado ultimamente e continua a dar e vai continuar a dar, e o mesmo vai acontecer na vossa vida, você que me está a ouvir. Não vamos deixar as circunstâncias nos abater. Nós não vamos abrir, mas eu vou só lembrar, porque já lemos várias vezes, a parábola em que Jesus está a dormir num barco e começa uma tempestade. E os discípulos estavam todos lá dentro. Ele está a dormir. Você imagina uma tempestade, há uma tempestade a acontecer, o barco, na altura os barcos não são como agora, os barcos balançavam mesmo, e Jesus dormia sobre uma almofada. Em vez de fazermos isso, vamos abrir. Olha, vamos abrir em Marcos 4:35.
Marcos 4:35. Eu sou sincero, a primeira vez que eu ouvi isto, eu fiz muita confusão. Como é que eles estavam a passar por problemas e Jesus estava a dormir? Fez-me confusão, porquê? Veja aqui, Marcos 4:35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estavam, no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Era um temporal complicado. Eles eram homens profissionais, habituados a lidar com o mar e com tudo isso. Por exemplo, Pedro era pescador e tudo mais. E eles estavam habituados, mas o barco era complicado. E agora veja aqui no 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Sobre uma almofada. Então, estava a acontecer tudo de mal. E Jesus estava a dormir. E agora vejam. E despertaram dizendo, mestre, no 38. E despertaram dizendo, mestre, não se dá que pereçamos. Não se dá que nós estamos aqui, pá, nós vamos ao fundo. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, porque vocês estão tímidos, ainda não tendes fé. Só depois de eu ler isto algumas vezes é que eu entendi porquê. Sabe porque é que Jesus estava a dormir? Porque ele acreditava que os discípulos já tinham chegado a um ponto tal que eles próprios iriam repreender o vento e o mar. Por isso a resposta de Jesus, então, porquê é que vocês estão tímidos? Ainda não tendes fé? Vocês não sabem que há poder nas vossas palavras? Ainda não sabem que aquilo que eu fiz, vocês podem fazer? A minha pergunta é, o que é que você está à espera para ser curado? O que é que você está à espera para ser curado? Está à espera de médicos? Ou está à espera do médico dos médicos? Jesus, o nosso Salvador, aquilo que pode tudo em todos. O que é que você espera? Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Deus nos tem abençoado a nós. A minha esposa, a minha família. Mas houve tempos que não foi fácil. Houve tempos onde eu olhava para as coisas e dizia, não sei como é que me vou safar desta. E Deus sempre nos livrou. Sempre nos tem livrado. E eu sei no nome de Jesus que sempre nos livrará. Não há maior Deus do que o nosso Deus. Não há Deus maior, não é? Não há Deus melhor. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias e pensamos exatamente como aconteceu com os discípulos, estamos num barco e agora? E agora? E agora Deus muda tudo. E nós somos abençoados. Por isso eu semeio.
porque eu creio no meu Deus. Por isso, eu faço o que eu faço, porque eu creio no meu Deus. E eu sei que Ele nunca me vai deixar na mão. Eu peço, por causa dos últimos acontecimentos que eu tenho sabido e a informação que tem chegado até a mim, que Ele me guarde de todo o mal. Que Ele me guarde de todo o mal, a mim e a minha família. Para que eu faça sempre o que lhe agrada a Ele, no nome de Jesus. Isto, de coração. Vamos semear em nome de Jesus. Tu fizeste obrigado por tudo o que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Glória a Deus. Vamos virar as mãos para os ofertas para dizer obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em Ti. Sabemos que não teremos nem nunca teremos falta alguma. Glória ao teu nome, Senhor. Que és tu que supres todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Fechem os vossos olhos e vamos dizer, Pai, cura de Ti vem. E a Tua palavra diz que Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores. As suas pisaduras nós já fomos sarados. Não depende de nós, mas dependeu completamente de Jesus. Por isso, não importa as circunstâncias, nós já estamos curados e declaramos-nos curados por causa de que Jesus fez por nós. Ele é a razão da nossa cura. Nós fomos perdoados e por isso estamos curados. Obrigado, Pai, que todo o nosso corpo está curado e restabelecido e podemos fazer coisas que aos outros parecem impossível, porque Tu operaste no nosso corpo para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Muitas. Um ano 2021. Um ano muito bom. No nome de Jesus.